momento da Operação Urbana Água Espraiada hoje é um momento de retomada. É bem essa sensação de retomada. Em 2021, a lei completa 20 anos. Olhando as análises econômico-financeiras da operação, tudo que ainda falta por construir, todo o potencial que falta prosperar e ser consumido dentro da operação urbana, a gente consegue ver que ela vai durar mais pelo menos 10 a 15 anos. Portanto, é uma retomada e que exige um reposicionamento das prioridades da lei e do melhor uso dos seus recursos. The Água Espraiada Urban Operation has seen a dramatic transformation since it began in 2001. Many new commercial and office buildings have been constructed, and blocks of single-family residences have been converted into towering residential buildings containing hundreds of market-rate apartments. This increased density is supported by numerous public infrastructure projects that have been paid for by an innovative financing mechanism called CEPACs. Na medida que você cria condições para uma produção mais concentrada, incentivada, é natural que o mercado migre. Pelos meus cálculos, nós temos aí algo em torno de 190 empreendimentos, então considero bastante exitosa do ponto de vista de despertar o interesse da produção imobiliária. This piece of land used to be an industrial area, home to a bicycle manufacturer called Monarch. A developer bought the land and then purchased CEPACs on the stock exchange so they could build at the maximum allowable density. Today, this land has transformed into Parque da Cidade, a massive development of 10 buildings including offices, residential towers, a shopping mall, luxury hotel, and a waterfront park. The amount the developer paid for the CEPACs for this project? 315 million reais, or 140 million in US dollars, which goes into a special fund for infrastructure and social housing inside the urban operation. Passados quase 20 anos da operação urbana, uma coisa é fato, a operação arrecadou um volume de recursos muito grande, mais de 3 bilhões de reais em valores nominais, históricos. E essa arrecadação, ela representa um sucesso sob o ponto de vista financeiro. Developers have been able to buy CEPACs in 17 public auctions offered between 2004 and 2012. Most auctions ended with the CEPAC selling at the minimum price set by the city, with the exception of auctions in 2008 and 2012, when investors drove the price up. Still, the minimum price more than quadrupled over the years, allowing the city to recover the increasing value of land created by the infrastructure investments. Developers, to a large extent, they have been paying these CEPACs with a smile from year to year, and they say, give me more, I'm willing to pay for that. This is a major accomplishment for the public debate and realizing that you can capture value without violating the functioning of land market. It opened your eyes to that something of that scale can be done, and it has been done. Você arrecadou uma quantidade de dinheiro tal que sem essas operações urbanas, sem esses instrumentos, teria ido parar no bolso das construtoras, aumentando a lucratividade desses empreendimentos. Agora não. Pelo menos parte dessa valorização vai para os cofres públicos, que numa conta especial, etiquetada, carimbada, constrói obras, sejam obras de infraestrutura ou moradia popular. Many infrastructure works have been financed with CEPACs. New bridges allow traffic to cross the Pineiros River, including the famous Estaiada Bridge. Parque da Cidade and the surrounding neighborhood is supported by the extension of Shukri Zaidan Avenue, a 3-lane road providing key transportation infrastructure for the increased activity brought by the development. The surge of apartment buildings in Brooklyn will be supported by a system of lateral overpasses, walkways, and bike paths. A bus corridor was added along Barini Avenue.
An elevated monorail is under construction which aims to provide rapid transit to the thousands living and commuting in the area. And where Roberto Marino Avenue currently ends, new public ball fields provide a place for sports and games, and a new skate park attracts youth from throughout the city. Social housing for favela residents displaced by the infrastructure projects has also been financed with CEPACs. In addition to the iconic social housing project Jardim Medici, multiple apartment buildings throughout the urban operation provide affordable formal housing for thousands who were formerly living in favelas. As of 2021, the urban operation has funded the construction of 12 social housing apartment buildings, delivering a total of more than 1,800 units. Over 1,100 families are receiving rent assistance while waiting for permanent housing. A lei da operação urbana não permite que se remova as famílias e que coloque fora do perímetro. Pelo menos este direito, essa garantia, nós, lideranças, conseguimos manter, né, esse compromisso perante o poder público. E se houver esse tipo de trabalho em relação às famílias, a gente entra no Ministério Público e denuncia, porque a lei é para ser cumprida. Bom, iniciamos agora, 15h15, a 7ª reunião extraordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. As a member of the Urban Operations Management Council, Sheila advocates for social housing for favela residents. Eu cheguei aqui na região da Água Espraiada em 88, eu morava no Jardim Miriam, morei lá por 11 anos da minha vida com os meus pais. A gente veio morar na Nova Minas Gerais. When the Nova Minas Gerais favela was expropriated for the construction of the elevated metro line, the city approached the residents about building formal social housing for the community. Na verdade, como foi durante 30 anos a gente ouviu a favela vai sair, ninguém acreditava. Era um ouro de tolo, né? Foi um choque muito grande para a população. Eles não acreditavam que isso ia acontecer. Até o dia que inicia a mudança. Today, members of the Nova Minas Gerais community live in the Cohuíra Social Housing Complex. Eu cheguei aqui dia 24 de agosto, né, de 2013. Para mim, foi um sonho realizado, está sendo um sonho realizado, até porque eu consigo pagar o meu condomínio, a minha prestação, pelo fato do meu marido trabalhar com obra, né, e construindo, né, fazendo da forma que eu sempre sonhei, que seria um dia a minha casa, a minha moradia. For Sheila, moving into the condominium was bittersweet because while her community received housing, a neighboring favela did not. A Guia Correiras continua, a cada verão que vem eles sofrem com enchentes. Eu não consigo cessar minha luta por moradia justamente por isso. Eu tô aqui no condomínio e daqui, quando começam as chuvas, eu vejo, né? Daqui de cima, a água invadindo as casas lá. Construction of social housing and resettling of favela residents hasn't gone entirely smoothly. Costs have ballooned, and much of the funds spent on social housing has gone towards rent aid and expropriations for incomplete housing projects. Eu sinto o caixa da operação urbana em relação ao auxílio aluguel como uma torneira aberta, porque vai, esgota e não chega a lugar nenhum, né? O quanto se gastou nisso em auxílio aluguel ao longo desses 12 anos, quantas unidades poderiam ter sido construídas? Até porque a gente tem os terrenos comprados. Como é que se faz essa logística de comprar o terreno e não ter dinheiro para construir sobre a terra? The excessive amount of funds spent on expropriations could have been avoided, since the city's own actions caused the cost of those expropriations to increase. O caso da aquisição de terrenos para habitação social é gritante, né? Que a própria prefeitura vai pagar a valorização que a operação urbana gerou. É uma contradição. A gestão da valorização do solo praticamente inexistiu, então quando chegou a hora de comprar os terrenos para habitação social, eles já tinham incorporado uma valorização que a própria operação levou. E é um processo de aprendizagem, esse aprendizado está sendo consolidado, está sendo sedimentado. O problema é que se aprende errando. The Água Espraiada Urban Operation has seen its fair share of controversy, some of which focuses on what is perceived as a prioritization of infrastructure works over its initial intention to provide social housing. Quando se pensou na operação urbana, né, no instrumento,
nele, teoricamente, como ele funcionaria, ele tinha esse viés social, tinha esse viés de atendimento de um programa econômico, social, de atendimento à população residente dentro do perímetro da operação urbana. Mas o que se viu na prática não foi isso. Na verdade, foi se priorizando as intervenções que tinham um interesse maior para esses incorporadores, né? E a habitação foi cada vez mais sendo deixada de lado. Acabou sendo um instrumento que, ao longo dos anos, ele foi sendo desviado do que se pensou originalmente, né? Então esse é o regime do instrumento Operação Urbana Consorciada, que é um regime meio paradoxal, porque quanto mais eu valorizo, mais caro eu vendo, e ao vender mais caro, eu elitizo certamente, até hoje, os investimentos em sistema viário, em saneamento da paisagem para atração de mercado imobiliário, teve muito mais repercussão e teve muito mais aplicação dentro da operação urbana. Então, esse peso muito grande dado às obras públicas, não habitacionais, é que fragilizam o instrumento. Some aspects of the urban operation have been changed or improved since the original law was passed in 2001. As frustration grew with the slow delivery of social housing, community activism succeeded in amending the law to place more emphasis on social housing. Quando a gente aprovou o PL 722, foi determinado na lei que as obras não poderiam ultrapassar o período de 5 anos para construir moradia. Foi um avanço que a gente teve, e também ser gasto no mínimo 30% com a moradia, né? Então, isso aí foi colocado na lei, que foi um ganho para nós. Percebendo as falhas da operação urbana, foi possível pensar alguns mecanismos para poder tentar trazer a operação urbana para os objetivos gerais de política urbana, que devem ser de redução da desigualdade, de promoção da habitação digna, etc. Public documents show that for projects that have been completed, 31% of the funding has been spent on social housing and rent aid. But for all the money raised, 85% of the funds have been spent on projects that remain incomplete to this day. There is still much more to do before the Água Espraiada Urban Operation achieves its ambitious goals. Roberto Marino Avenue is barely any closer to Imigrantes Highway than it was in 1996, and thousands of residents continue to live in favelas along the Água Espraiada stream, where the remainder of the road is envisioned. Porque ainda tem quase 4 mil famílias a serem urbanizadas na extensão da avenida. O que se tem que fazer ali é o seguinte: é estender a avenida, e tem um custo, remover quem estiver ali do lado como favelados, expropriar terrenos em locais um pouquinho mais afastados da margem do rio, construir ali para essas 4 mil famílias, ou até mais. Então, todo esse dinheiro para comunicar a avenida com a imigrantes, pode ser que se tire da venda de CEPACs, mas pode ser que não seja suficiente. Aí agora a gente está dependendo de um outro projeto de lei, que é o 381, para a gente poder conseguir vender CEPAC. Vamos ver se agora, passando a eleição, se isso acontece, né, essa votação se concretiza de fato, e ano que vem a gente comece a realmente vender os CEPACs. A operação urbana, independente de eleição, independente de ano político, ela tem que andar. Desde 2015, eu venho lutando incansavelmente para poder ter essa venda de CEPAC. São 5 anos que eu gasto sola de sapato, eu vou para a Câmara de Vereadores, eu me movo, mexo céus e montanhas para poder ter dinheiro na operação urbana. Não dá para entrar o ano de 2021 sem recurso, não dá. Então, o quanto antes a gente precisa pôr para vender esses CEPACs, até para poder continuar as obras, né, e reassentar o restante das famílias. Sem a recuperação da valorização imobiliária, a gente está usando o desenvolvimento urbano para reproduzir uma lógica de ampliação de desigualdades. Com a gestão da valorização urbana, a gente tem uma chance de reverter esse processo, ou reverter essa dinâmica. Dentro de uma cidade complexa como São Paulo, uma cidade
rica, mas profundamente desigual, ter um instrumento que possa captar recurso da iniciativa privada para poder reverter desigualdades, não é uma ideia em si que seja ruim. Eu acho que ele é um instrumento que pode reverter desigualdades no território se ele for bem aplicado, se ele tiver bem regulado, se ele tiver uma gestão comprometida, se a sociedade civil exercer um papel de fiscalização, se essa participação for efetiva, né, se a prefeitura tiver sensibilidade de fato incorporar aquelas sugestões que sejam viáveis.